Estando todos os vereadores presentes, fica dispensada a chamada nominal. Havendo quórum regimental, invocando a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão que é de caráter ordinário. Peço ao secretário que faça a leitura do texto bíblico. Para sempre, o Senhor, a tua palavra permanece no céu. Apresentação e votação da ata 030. Coloca em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por todos da casa. Correspondência, peço ao secretário que faça a leitura. Convite Escola Santana. Com imensa satisfação, a Escola Santana convida a todos para a amostra pedagógica da EMEI Santana, no dia 24/9/2025, das 13 horas às 19h15, nas dependências da escola. Temos aqui o ofício ao senhor vereador Álvaro da Silva Brandão, assunto, pagamento de emenda. Senhor vereador, cumprimentamos cordialmente, sirvo-me deste para informar que apresentei para o município de Fazenda Vila Nova, Rio Grande do Sul, uma emenda número 44.022, dentro do OGU 25. Sua rúbrica de transferência especial no valor global 396.000. O respectivo recurso já foi pago no dia 12/9, através de ordem bancária número 2025-0B003572. Atenciosamente, Marcelo Moraes, deputado federal do PL. Tribuna livre, temos inscrito o prefeito municipal Amarildo Luiz da Silva. Vereadores, a imprensa, a população que se faz presente aqui na Câmara de Vereadores, alguns servidores públicos, meus cumprimentos a todos vocês. Venho usar essa tribuna para agradecer, presidente, pelo senhor ter colocado em votação o projeto que regulamentou o piso nacional dos professores no município de Fazenda Vila Nova e o voto dos 6 vereadores de situação que votaram favoravelmente a esse projeto. Eu sempre digo, uma mentira contada muitas vezes, ela se torna verdade. Então, o que me traz aqui? Traz aqui trazer alguns esclarecimentos. Até porque nós nos colocamos à disposição de todos os vereadores para trazer mais dados, mais informações, o que fosse necessário. Fui procurado pelos 6 vereadores ou 7 vereadores da situação. Então, quero agradecer a vocês pela aprovação do projeto, tá? Muito obrigado, porque isso é uma visão de gestão, foi o que nós fizemos, tá bom? E aí, quero começar a minha fala falando pelo projeto. Como é que foi constituído esse projeto? Até para a população de Fazenda Vila Nova saber como é que ele foi construído e por que foi construído, para não ter comentários na rua aí dizendo que professor não vai ser valorizado, está sendo desvalorizado, que vão ganhar menos, que não sei o quê. Essas mentiras que estão sendo usadas e foram usadas na rua aí. Então, o projeto nós começamos a trabalhar ele no mês de fevereiro, contratamos uma empresa, essa empresa apresentou o trabalho para nós entendemos que poderíamos ir além, constituímos uma comissão de professores, onde eles tinha um diálogo direto com os demais membros do magistério de Fazenda Vila Nova, estudamos os planos de carreira, aqui eu já até citei, que foi Bom Retiro do Sul, Taquari, Colinas, Imigrante, Teutônia, Estrela, estudamos vários planos de carreira. Então, esse projeto se estendeu por mais de 6 meses. E até hoje eu não vi um ditador discutir com alguém um projeto por mais de 6 meses, porque essa semana nas redes sociais fui, inclusive, chamado de ditador. Então, é a primeira vez que eu vejo um ditador
discutir de forma exaustiva até constituir o projeto, encaminhar para a Câmara de Vereadores. Aqui a Câmara ainda teve mais um espaço de tempo, mas nós sempre fomos muito francos em dizer até onde nós íamos. Nunca vendemos ilusão para ninguém, até porque eu não barganho com ninguém. Eu não barganho. Fomos construindo e dizendo, olha, até aqui é o limite que o município de Fazenda Vila Nova pode chegar. Até porque a gente tem que compreender uma coisa, a lei municipal que existia, ela era uma lei dentro de uma visão que tu entrava com um salário menor e depois, com o passar dos anos, tu ia tendo ganhos cumulativos. Para ter um exemplo, para a população entender, em 2022 foi dado um aumento de 33% em cima do piso nacional. Se nós aplicássemos na lei municipal que nós tínhamos aqui, significava 54% de aumento. Não significa que os professores até não mereciam, não merecem, mas fica, do ponto de vista de gestão, fica impraticável, fica impossível de conceder. Até porque nós mandamos o orçamento no mês de outubro e esse aumento foi em janeiro. Nós mandamos dentro de uma previsão de 10% para o funcionalismo todo. Então, é isso que aconteceu, e é isso que acontece, a incompatibilidade de nós trazermos o piso nacional e adequar a antiga lei. Ficava praticamente impossível. Em 2021, nós até tentamos e pagamos o piso, mas vimos os reflexos disso e sabíamos que tínhamos que discutir, parar e discutir essa lei. Parar e discutir. Até porque, se a gente olhar, 2019, nós tivemos de pagamento de precatórios R$1.800.000. Veio um déficit negativo para essa casa. 2020, um déficit ou precatórios, previsão de pagamento de R$1,5 milhão. E eu já paguei 600 mil no ano, já paguei 200, e esse ano tem uma previsão de 600 mil novamente. E se nós não estancássemos isso, o que ia acontecer? Nós íamos, talvez o ano que vem, para o outro ano, íamos chegar a R$1 milhão, R$1,5 milhão novamente. Então, tínhamos que pagar. E assim, até vou trazer um exemplo aqui para que as pessoas em casa tenham a percepção de como é que funciona. Uma ação, vamos falar de forma fictícia aqui, uma ação de 100 mil significa para o município entre 110 e 120 mil reais, porque existem os honorários sucumbenciais, de quem perde tem que pagar, e são fixados pela Justiça. Só que desses 120 mil, entre 110 e 120 mil, apenas 43 mil reais ficam com o professor, porque 27% vai para imposto de renda e 30% são o contrato de honorários advocatícios. Então, quem deveria receber o valor é quem menos recebe. Por isso que nós fizemos a lei e hoje estamos pagando, vamos pagar para os professores. Para vocês entenderem, eu tenho hoje, no quadro efetivo do município de Fazenda Vila Nova, de professores, eu tenho 55 concursados, desses 55, 28 vão ter aumento salarial. E os 21 contratados, todos terão aumento salarial no município de Fazenda Vila Nova. Então, dizer que não vai ter valorização dos professores é falsear com a verdade, como foi dito aqui a semana passada. Uma inverdade. E eu, toda vez que usarem verdade aqui nessa Câmara de Vereadores, eu vou me dar o direito, e hoje eu estou de férias e estou aqui para rebater. Toda vez que acontecer isso, eu vou vir e vou rebater. E estou preparado para qualquer tema, seja político, seja de gestão, para discutir. Me sinto muito preparado. Então, é isso. Essa é a verdade, né? E nós temos os números. Tá? É isso que eu coloquei para vocês. A mesma coisa, o ano passado nós chegamos a 74,5% de comprometimento do Fundeb. Esse ano eu disse que nós iríamos aumentar até 78%, porque com o aumento, com a valorização desses profissionais, nós vamos chegar provavelmente a 78% dos recursos do Fundeb. A legislação federal diz que eu tenho que comprometer um mínimo de 70%. Na nossa, nós estamos dizendo que nós aceitamos chegar até 80%. No mesmo sentido, os professores nunca foram reconhecidos para eles, nós falando aqui de valorização, o regime de trabalho dos professores. Hoje os professores em Fazenda Vila Nova, das 25 horas contratadas, eles têm 16 horas em sala de aula, 4 horas de atividade no local de trabalho, 2 horas de atividade reservada para reuniões e atividades coletivas e 3 horas de atividade e planejamento que ele escolhe onde quiser fazer, pode ser inclusive na casa deles. Então, assim,
Hoje, os professores estão sendo valorizados em Fazenda Vila Nova. Se existe alguma ditadura, foi quando, no início da pandemia, queriam criar banco de horas para os profissionais da educação. Aí sim, hoje não. Hoje tem discussão, tem diálogo, tem muito diálogo e conversação, mas nós colocamos a verdade, trazendo os números com o princípio da publicidade. Eu trabalho com o princípio da publicidade, então não tenho nada a esconder. O município foi até onde era possível ir, então, por isso, meu agradecimento a vocês que têm responsabilidade com o município de Fazenda Vila Nova. No mesmo sentido, falar que os financiamentos não deu para ir além com os professores por causa dos financiamentos, então, esse vereador é um dos culpados, o vereador Sérgio Sense, porque eu paguei, findei de pagar agora as 55 das 60 parcelas, eu paguei as 55 do parque, que ficaram para mim, e financiamento é bom. Financiamento é bom. Dizer que nós temos que ter recursos para fazer as obras com recursos próprios. Se eles não tiveram 624 mil para fazer, tiveram que financiar o parque, o que resta para os outros? Esses 624 mil que foram financiados, o município está pagando cerca de 860. Só que se for fazer a obra, hoje é mais de R$1 milhão, com certeza, a obra que está ali. Então, o financiamento é bom, é juro subsidiado. É juro subsidiado. Querer atribuir a culpa aos financiamentos, então, é responsabilidade também dele, se não deu para melhorar. No mesmo sentido, dizer que o problema é por causa de CCs, eu tenho os dados aqui do Tribunal de Contas, se o pessoal quiser, está à disposição. No governo deles, no último ano, 44,98 de comprometimento com folha de pagamento, nós, 44,45, isso incluindo, e eles não incluíam os terceirizados, nós incluímos todos os terceirizados aqui. Então, os terceirizados incluídos, não todos, mas uma parte dos terceirizados estão aqui, a Cláudia, mas está incluída aqui. Então, quer dizer que quem é que está economizando mais, quem é que está fazendo gestão? Então, é isso, eu venho aqui para colocar esses dados, mostrar que estamos valorizando os profissionais, e é isso que a gente quer. E nós temos que olhar para o funcionalismo como um todo, tem mais lá 180 que também tem expectativa de melhoria. E nós chegamos com os professores no limite onde era possível. Não tiramos um direito dos professores. É bom que se diga isso. Não tiramos um direito dos professores. Ninguém vai ganhar 1 centavo a menos. E ainda, 65% dos professores, aproximadamente, terão aumento salarial. Terão aumento salarial. Vim aqui falsear dizendo que nós não estamos valorizando os professores. Isso é faltar com a verdade com a população. Por isso que eu vim aqui hoje para esclarecer. Quero que a população de Fazenda Vila Nova saiba. E toda vez que acontecer isso, como eu disse, presidente, eu vou me habilitar a vir aqui, usar a tribuna e trazer os números, até porque eu achei que foi injusto, porque eu me coloquei à disposição de todos os vereadores para esclarecimentos, eu me coloquei à disposição. Então, eu acho que tem que buscar mais informação, não pode ficar com uma visão muito pequena, eu acho que nós temos que enxergar mais e olhar o município para frente, trabalharmos olhando para frente. Eu não tenho problema nenhum, uma crítica que seja verdadeira, não tem problema nenhum. Eu absorvo lá, arrumo, tento consertar. Agora, quando a crítica é injusta, eu não aceito e venho aqui. E digo mais, algumas pessoas que muito gritaram, marcaram 2 vezes comigo no gabinete para ir lá para o prefeito receber, ele ficou lá, não apareceram. No mesmo sentido, só protocolaram a solicitação para a gente reavaliar no dia que eu apresentei o projeto na Câmara de Vereadores. Então é isso, eu acho que as pessoas que devem formar pessoas conscientes, algumas delas não são conscientes. A grande maioria, inclusive, apoiou esse projeto, porque sabe que foi feito dentro de um razoável, com muita discussão, até o limite onde a gente podia ir. Eu quero, até o final desse mandato, o ano que vem, dar difícil acesso, quero rever, talvez, o limite de horas ali para convocação, de 42 para 44, são coisas que a gente quer fazer, mas eu tenho a responsabilidade como gestor de ir observando os números e avançando. É como eu disse, nós saímos de 74,5%, provavelmente vamos bater a marca de 78% dos recursos do Fundeb com comprometimento com folha de pagamento. Então é isso, são essas informações. Mais uma vez agradeço a tu, presidente, e os 6 vereadores que tiveram a sensatez de votar favorável ao projeto. Tiveram a sensatez, porque é o que é possível o município fazer nesse momento, né, trazendo com muita publicidade todos os números. Infelizmente, os outros 2 vereadores não tiveram a percepção de ir buscar informações e ir atrás. Talvez o alcance deles
não permita que eles façam. Mas isso tudo é um aprendizado. Meu muito obrigado e peço desculpas a vocês por não permanecer aqui, porque eu estou de férias e ainda tenho outro compromisso. Grande abraço a todos. Quero agradecer o prefeito e dizer que a Câmara está sempre à disposição. Pedido de informação não temos. Indicação, temos a indicação 057 da vereadora Cristina. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que está nos assistindo. Indicação, eu, vereadora Cristina, no uso de minhas atribuições, indico à administração municipal, por meio da Secretaria de Educação, que seja analisada a possibilidade de fornecer uniforme e material escolar para os alunos no início de cada ano letivo. A distribuição de uniforme e materiais escolares aos alunos da rede pública apresenta uma importante medida de apoio às famílias, assim contribuindo para a redução de custos e também promovendo a igualdade entre os estudantes. Além disso, contribuem para todos que possam ter condições adequadas para acompanhar as atividades escolares durante o ano letivo. Essa indicação eu fiz porque eu sempre falei, né, criança é o nosso futuro. E se nós conseguir realizar isso, além de ajudar os pais com material escolar e com uniforme, isso é um incentivo para cada criança na escola. E eu quero também ressaltar a indicação do vereador mirim, Alexander, que também fez essa indicação. Então, assim, ó, não é só... É importante a gente saber que não é só nós adultos que se preocupamos com isso. As crianças também entendem essa necessidade. Então, eu gostaria que o executivo avaliasse e conseguisse estudar essa viabilidade. Caso precise de auxílio com talvez algum recurso, que eu esteja pronta para ajudar a buscar, para que a gente possa realizar esse meu desejo. Obrigada. Coloco em discussão a indicação da vereadora. Vereador Marcos Roberto. Colega Cristina, a sua indicação, boa indicação, mas eu queria saber, vai ser para toda a série, se Deus quiser vai dar certo a indicação, para todo o colégio, e como vai ser para todo mundo, classe financeira, para todos? Vereador Codécio, em primeiro lugar, esse é um custo, né? Então, quem teria que avaliar isso é o executivo. Mas, no meu ponto de vista, seriam para todas, sem distinção, tá? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre ressalto. Lá atrás, eu já tive muita necessidade. Então, eu sei da importância de dar valor a essas coisas. Então, assim, ó, que seja para toda a escola municipal, tanto interior como sede, e para todas as séries, né? E, se for necessário, a gente vai atrás de recurso para que isso aconteça. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados por todos da casa. Grande expediente, não temos ninguém. Ordem do dia. Projetos em votação. Temos o projeto 069. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de Lei 069/2025, que institui o Programa de Recuperação de Crédito, Refis Municipal e da outras providências. Coloco em discussão. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovados por todos da casa. Projetos que permanecem em comissão, temos o projeto 066 e o projeto 070. Pronunciamentos pessoais. Vereador Pedro Norberto. Era o Delcio primeiro. Pedro. Era o Delcio. Que sabe agora. Deixa eu ver. Pode ser, né? Tá ligado.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, ao público que está assistindo de casa e ao público presente. Eu só vim fazer um agradecimento ali para a Grazi e o Fabiano, que 2 meses atrás eu estive lá, fiz uma reunião com eles e sugeri que poderia ter uma sala individual. Consultar as crianças, na verdade, na espera, de um lado, e os adultos do outro. E vim agradecer eles por ter ouvido essa sugestão e também dizer que é importante, porque, na verdade, imagina, chegar uma criança lá com 5 dias para apresentar para o médico, aí senta no meio do adulto. O adulto está gripado, ou qualquer problema, vai passar para a criança, porque a criança não tem a resistência do adulto. Então, eu acho que eu pensei nessas ideias e eu acho que vi que poderia ser uma coisa inviável para isso. Então, eu vim fazer um agradecimento por eles ter ouvido isso ali, dizer que as salas estão quase prontas, agradecer também a Secretaria de Obras, que os guris estão lá também pintando e ajeitando. E hoje ainda o Paulo está presente aqui, ele me mandou um vídeo que estava quase pronto e amanhã eu vou lá olhar. Então, é isso que eu queria fazer esse agradecimento. E as coisas, eu acho que tem que ser favorável para todos. Vai ser uma boa, na minha ponto de vista, é ótimo isso aí. Então, muito obrigado aí, uma boa semana a todos. Vereador Paulo Delso. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente, a imprensa, servidores da casa. Vou ocupar esse espaço para falar do requerimento que eu vou entregar para o presidente e também sobre a entrega do ofício da semana passada ou do processo extrajudicial. Para que a gente traga boas informações para a população e para que a gente traga a informação correta. Então, eu vou passar depois para o vereador e vou citar aqui o que eu estou colocando no requerimento, para que o presidente, né, possa providenciar essa documentação e também está dando depois devidos esclarecimentos para que as coisas andem de uma forma bem clara. Vamos, então, solicitar a cópia da certidão do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, a cópia da manifestação proveniente do Ministério Público e cópia do número do processo judicial, né, todos os atos jurídicos e do referido processo, né, bem como título executivo proveniente de sentença e mais o teor do requerimento, em 2 vias. Esse requerimento é para que a gente possa dar informações que dê crédito à nossa Câmara de Vereadores, que nós tragamos uma informação clara e independente e não política. Todos lembram que naquele momento, no início desta questão, nós estávamos em pandemia. E aqui é muito claro, tem na Câmara de Vereadores, que o controle interno do município determinou o afastamento da vereadora. E ela o pediu, e a gente fez todos os trâmites, convocou o suplente, e tomei como base informação do INSS da época, que todos estão lembrados, nós estamos falando de pessoas inteligentes e bem esclarecidas, que o INSS não ressarciria ou não pagaria nenhum vencimento de nenhum funcionário, e sim estaria a cargo do pagador. Tomei também como base parecer jurídico
e parecer contábil. Tomei essas decisões embasadas nisso, né? E sim, era necessário naquele momento tomar essas decisões, e quando se está à frente de uma casa legislativa, como naquele momento presidente legítimo, eu tomei essas decisões, sim. E foi ordenado o pagamento conforme era necessário para a vereadora e para o suplente. Nunca me furtei desta situação. Não me apropriei de nada. Muito claro isso sempre, né? E devo também lembrar, com base, que assim que a vereadora retornou, fez todo o procedimento vacinal da Covid, ela retornou e encerrou. Daí, houve denúncia, foi um ato político, e posteriormente a Câmara acatou essa ideia, foi buscado então a ouvidoria do Tribunal de Contas, e teve um procedimento interno, que foi uma sugestão. Então não tem aqui nenhuma condenação, não tem nenhum processo, não tem citação. As contas do ano pela qual fui presidente foi aprovado, está ali, para quem quiser, está no portal. Então esta questão é uma questão a ser discutida de forma que dê condições e legitimidade ao nosso processo, para que a Câmara tenha credibilidade. Depois eu sigo. Nesse momento eu vou entregar para o presidente o requerimento. Vereadora Cristina. Tá, depois eu assino. Vereadora Cristina. Eu quero aqui, então, já cumprimentei a todos vocês. Em primeiro lugar, olhando para o Fabiano ali, dizer que quem não está usufruindo do nosso parque, que venha usufruir nos finais de semana, na semana, que esse final de semana, no não combinado, acabamos juntando 2, 3 famílias no parque, e foi muito bom. Né? Eu estive lá com a família do Fabiano, com a família da Mara, e assim, foi muito especial, e a gente poder ver o pessoal curtindo o nosso parque. Ele está cada vez melhor, a gente tem água, cada dia mais tem um pouquinho mais de conforto, e isso nos alegra. E também eu, de novo, vou dar continuidade a falar do plano de carreira. É dizer, nós temos um prefeito de tirar o chapéu. Qual é o prefeito, vou falar o que eu falei na outra semana, que veio se explicar depois de um projeto aprovado. Ele se preocupa com a população, ele se preocupa com que o povo precisa entender, porque às vezes fico em dúvida, porque eu sei quantas ligações eu recebi essa semana me perguntando o que estava acontecendo. É uma decisão difícil da gente tomar, sim, foi difícil. A gente, como já foi dito, foi avaliado, mas hoje é só dizer que hoje eu tive mais a certeza de não ter errado o meu voto e de não ter feito errado. Sim, teve dores, mas nem sempre a gente consegue contentar todo mundo. Mas ver um prefeito de férias vindo aqui se explicar e dizer o porquê das coisas, é simplesmente dizer assim, eu estou certa no que eu fiz. E sem medo. A gente nunca vai conseguir, infelizmente, agradar a todo mundo.
Então, eu tenho que só agradecer a ele nessa noite, dizer muito obrigado, prefeito, e que agora tu possa usufruir e aproveitar as tuas férias. Boa noite. Espaço de lideranças, vereador Marcos Roberto. Vereador Nelson de Quadros. Paulo Délcio. Já cumprimentei a todos. Também, usando o espaço de lideranças, quero salientar aqui esta questão do projeto do plano de carreira dos professores, que sim, a gente participou de reuniões, fomos convidados e lá participamos. E uma das questões, e os colegas vereadores devem estar lembrados, que eu levantei nas reuniões foi o difícil acesso. E acho louvável a atitude do prefeito em rever o assunto. Ele colocou aqui hoje, né? E outras questões que foram colocadas. Na questão do voto, ou favorável ou contra, isso é uma questão de independência, uma questão de entendimento e também de solicitação. Nós todos aqui recebemos uma solicitação dos professores indicando que fosse feito algumas melhorias. Foi feita reunião, a Câmara de Vereadores abriu para uma reunião. Nós viemos especificamente aqui para ouvir os professores. Só que nós não conseguimos mudar ou fazer emenda ao projeto porque não havia como. Foi dito, e eu acredito que o prefeito está correto na linha dele, não vamos discutir este assunto, questões, né, em relação às suas responsabilidades. Mas nós, sim, temos responsabilidade com o município, com a educação do município, e quero salientar nesse momento aqui a vinda dos professores durante reuniões e também na sessão onde foi submetida o projeto de lei e que foi aprovado. E a gente já tinha essa ideia, o prefeito já tinha colocado que não era fácil para mudar e que foi bem estudado, e sim, eu acredito, mas nós buscamos algumas melhorias. E quero deixar claro aqui o exemplo de civismo das professoras, defendendo a categoria e, principalmente, pela ordem, pela forma que elas conduziram em todas as reuniões. Deve ser olhado pelo nosso município e ver que a educação vai além da sala de aula. Elas deram uma demonstração disso. Prudência, cautela, souberam se colocar no lugar delas, sem manifestação durante a sessão, foi em silêncio. Então, quero dizer que os professores estão de parabéns e que deve de ser olhado pela população também, para que continue lutando e que continue buscando os seus interesses com muita determinação, tranquilidade, sem medo, sem pressão. E a gente vai continuar sempre ao lado dos professores e de todos aqueles que buscam um anseio, principalmente num coletivo e num interesse como da nossa educação, dos nossos profissionais, professores e professoras, que logo, logo nós vamos estar homenageando no Dia dos Professores. E nós temos que entender a soberania, o quanto eles fazem a diferença no nosso município. Enquanto nós, funcionários, ou todos, ou de outras empresas, estão indo trabalhar nas creches, nas escolas, elas estão recebendo os filhos, como já foi dito aqui, para cuidar. Se os nossos filhos tiverem um problema, uma dor de barriga que seja, lá está o professor preocupado. Por isso é a valorização.
não só pela remuneração. Remuneração não seria o suficiente, nem desse plano e nem de todos os planos do Brasil, para recuperar o que nós temos que reconhecer nos professores. O meu muito obrigado pela atenção e os meus parabéns aos professores que estiveram aqui e aqueles que não estiveram aqui. Boa noite a todos e boa semana. Vereador Sérgio Sense. Boa noite, presidente, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui na casa, ao pessoal que nos acompanha de casa pelas redes sociais também, muito boa noite. Fui citado aqui na fala do prefeito e fico muito tranquilo em poder falar isso e até feliz por ter sido citado. Isso deixa a gente contente por poder discutir essas coisas, por poder trazer as nossas ideias e o que nós pensamos. Quem acompanha o trabalho da gente aqui sabe o quanto a gente fala do futuro de Fazenda Vila Nova, da nossa preocupação para com esse município, financeiramente, socialmente. Isso é um trabalho em conjunto, e eu tenho dito muito isso, que é um trabalho a ser feito em conjunto. Pois bem, quando a gente fala em conjunto e se chama os vereadores para estar no gabinete, para ouvir o que ia ser mudado no plano de carreira, a gente entende que era uma discussão entre duas partes, onde se uma parte coloca algumas questões, a outra discorda e coloca suas questões, e não foi isso que aconteceu. Saímos de lá dizendo que íamos conversar com os professores, e aí muito me deixa com a pulga atrás da orelha quando se diz que a maioria dos professores estava de acordo e coisa assim, quando nós tivemos aqui em torno de 30 professores aqui discutindo conosco, com os vereadores, buscando seus direitos, nos trazendo suas demandas, e naquele momento eu disse que quem saberia nos dizer o que precisava melhorar eram eles, eram os professores que iam sentir na pele. Pois bem, e aqui tenho que fazer uma colocação, porque os vereadores de situação, eles se colocaram à disposição dos professores. Eles foram falar, assim como foi até pedido por nós também, eles se colocaram à disposição e falar com o prefeito e levar as demandas. E não foram atendidos. Infelizmente, não conseguiram nada, nenhuma vírgula de alteração para que nós pudéssemos ajudar os professores. E dito aqui, nessa casa, entre nós vereadores, vão lá, apresentam os pedidos dos professores, e se precisar nós vamos marcar, os professores se colocaram à disposição de fazer uma comissão para ir junto com os vereadores, para nós tentar melhorar um pouquinho, que fosse uma vírgula. Pois bem, não conseguimos nada. Se isso é uma discussão ou é uma palestra, que existe uma diferença muito grande entre as duas. Quando se fala aqui que eu falei de financiamento de CC, eu vim aqui dizer, é fácil, basta sair aqui na rua e perguntar para as pessoas o que elas acham, quando entram num posto de saúde ou quando entram numa prefeitura, que agora não dá para ver mais de dentro, só quando se entra. Antes dava para ver lá da rua, agora esconderam a frente da prefeitura com películas para ninguém ver todo mundo lá dentro. Isso a população nos diz, a população cobra. Quando se fala aqui em financiamento que foi deixado pelo governo passado, que bom que o prefeito puxou isso, mas muito bom, porque em 2016, no governo que ele era assessor lá, não foi pago salário em novembro. Não foi pago salário, isso foi a única vez na história do nosso município. Em novembro de 2016. Entramos em 2017 e conseguimos ajustar a casa. Pagamos precatório, pagamos o que tinha que pagar, pagamos o precatório de uma rua aqui que foi aberta na época que era de Bom Retiro ainda. Isso é botar as contas, isso é ter responsabilidade. Agora, quando eu trago aqui que nós suplementamos há poucos dias mais 100 mil para pagar esse ano de juro de financiamento, quando eu trago aqui que, vou trazer ainda o que vai ser pago esse ano, o que foi pago esse ano, até agora só do juro, não estou falando nem do capital, que podia estar sendo investido. Quando eu falo aqui, e fui contra, que nós vamos chegar com mais 8 milhões a 13 milhões de financiamento, só tenho pena do próximo prefeito, que vai ter que pagar isso aí. E aí? Essas coisas é que tem que se pensar. Aí diz que o Serginho fala, não, eu falo a realidade, eu trago também números aqui.
Esses números a gente coloca porque sabe, e eu gosto de discutir essas coisas. Quando se fala, que hoje é 40%, 45% a folha de pagamento, antes era mais, nós tínhamos um orçamento lá atrás de 25 milhões, hoje é 40, é quase o dobro, muito por trabalho também daquela administração. Claro que vai dar diferença. Então, gente, quando falaram aí que disseram ditadura, e acho que tem que haver mais respeito com os professores, como foi falado aqui que tem professores que, bom, eu nem vou citar isso aí, mas tem que ter respeito, porque eu sou filho de professor, eu sei quantos professores se dedicam, e se não fossem os professores, nós não teríamos nenhuma das outras profissões. E para encerrar, quando fala-se de ditadura, vem aqui forçar para que se vote naquela sessão o projeto. Se isso aí vem aqui cobrar de quem votou contra, isso não é, mas eu tenho livre-arbítrio para votar como eu quiser votar. E não cobrei nenhum vereador que votou a favor do projeto. Muito obrigado, uma boa noite e uma boa semana. Vereador Léo Mota. Cumprimento os colegas vereadores, público presente. Hoje tivemos a notícia aí, logo o presidente vai estar falando, né, presidente, de um recurso que era muito esperado e era um pedido que a comunidade tinha, que seja construído um pré-moldado entre o colégio e o ginásio. Então, a comunidade sabe o quanto é importante, mais espaço para o esporte. As crianças, quando vão para a educação física, vão ter uma parte coberta ali e pode ser usado para várias quadras de esporte ali. Então, esse recurso de 400 mil, enviado pelo deputado Marcelo Moraes, a pedido do vereador Álvaro, vem para ajudar o município, com certeza, uma parceria da Câmara, né, presidente? A gente vai estar repassando também algum recurso para a construção. Então, a gente fica muito feliz que as crianças vão ter muito mais espaços para a prática esportiva. Falando um pouco aqui da questão de precatório, a gente sabe que o município já pagou alguns precatórios, tem muitos precatórios para pagar, mas que nem antes foi falado aí, precatórios de rua, a gente sabe de alguns problemas que aconteceram lá atrás. Foi quando foi aberta aquela rua ali na Rua das Indústrias, os moradores ali tentaram fazer um acordo na doação da terra e não pagar o asfalto. O município não aceitou, que poderia ter evitado esses precatórios e essa entrada na justiça. Os moradores simplesmente entraram na justiça e todos ganharam ali a área que foi usada para o asfalto. Então, lá atrás, já houve um erro. Se tivesse sentado com os moradores, tivesse dialogado com eles e feito uma troca na área de terra para os asfaltos, nós não teríamos pago esses precatórios alto que foi pago. Foi só pela uma mania de grandeza ali, mostrar um jogo de pulso de quem leva vantagem e quem não leva. Se lá atrás tivesse sentado, conversado e acertado com os moradores, vocês cedem a área para a estrada e o município não cobra o asfalto. Não houve esse acerto, todos os moradores entraram na justiça e cobraram, o município está pagando precatório e tem que pagar. Tem que pagar porque lá não houve o acordo. Meu muito obrigado. Quero cumprimentar os colegas vereadores, o público que se faz aqui presente. Em nome do secretário de Obras, cumprimento a todos. Quem nos assiste de casa. Para começar, então, já quero começar agradecendo o deputado Marcelo Moraes por essa emenda de 396 mil que entrou já nos cofres da Prefeitura, que é para uma obra que a gente há tempo já vem pedindo para ser feita, e aí depois a Câmara vai repassar no final do ano valores também para concluir essa obra. Vai ser muito importante para as crianças, os ônibus, descer já debaixo da quadra coberta, quando tiver eventos também, para não precisar estar montando aquelas barraconas. Então, quero agradecer muito o deputado Marcelo Moraes e dizer para ele que a gente vai trabalhar para arrumar bastante votos para eles aqui no município. Esse tipo de deputado que a gente tem que esforçar para botar lá para ajudar os nossos municípios.
Falar da sugestão do nosso vereador Pedrinho também, os secretários lá, que isso é muito importante, atender as crianças separadas, por causa das pandemias, essas coisas que tem tudo, que a gente sabe que é muito contagioso, às vezes, depende do que uma pessoa tem, a criança pega algum vírus, alguma coisa. Então, está de parabéns por ter tido essa sugestão. E parabenizar, então, o nosso prefeito por ter, de novo, a coragem de ter vindo aqui. Estava aqui no dia da votação, a gente se reuniu lá com ele, no gabinete, todos os vereadores, só que lá todos concordaram com o que ele explicou para nós, que não tinha muito mais o que fazer, porque o máximo que ele pôde fazer para concluir, ele fez. Aí saiu todos de lá, né, Léo? Todos concordando que era aquilo ali. Só que daí depois, na hora do projeto, teve uns que acharam que era melhor ir para a internet e ficar do lado de quem estava meio triste. A gente sabe que... Eu sempre digo, se for para defender os professores e poder dar aumento, a gente tem que, o máximo que a gente puder dar, ainda hoje eu falei para uma professora, tudo que a gente queria era poder dar um baita de um aumento para os professores, que a gente sabe a dificuldade que os professores têm para ser professor hoje em dia. Só que daí nós não podemos se aproveitar de uma ocasião que, quando não estão todos contentes, que o nosso prefeito já disse aqui que ele vai melhorar futuramente. Porque não adianta continuar assim e logo na frente essa previdência própria aí quebrar. E daí? Se mais para frente não vai ter dinheiro para pagar, como é que vai ser feita as coisas daí? Então nós temos que ter consciência. É muito fácil assim, na hora que tem uma coisa boa, a gente ficar do lado, e na hora que tem uma coisa meio indecisa, que tem que se tomar uma decisão, daí a gente vai para o lado da crítica, daí vai para a internet hoje em dia, daí um fala uma coisa, outro fala outra coisa. E não é bem assim. Eu tenho certeza, para essas professoras que não ficaram muito contentes da gente ter aprovado esse projeto, eu quero dizer para elas que eu tenho certeza que os 9 vereadores aqui, se nós pudéssemos dar um aumento de 20%, 30% para elas, a gente ia dar. Porque a gente sabe a importância que é os professores. Só que, às vezes, tem que ter um gestor bom, que entenda, que antes de esperar quebrar, no caso do prefeito, se ele não quisesse agora toda essa polêmica, ele podia ter empurrado para frente. O próximo prefeito que se vira com isso. Que, de repente, até no próximo prefeito assumir, não ia ter problema nenhum com a previdência própria. Mas, e depois? A hora que começa a faltar dinheiro. E daí nós temos que valorizar todo o pessoal também. Às vezes, valorizar muito os uns e outros não, eu também não concordo com isso. Eu acredito assim que foi feito, claro, teve alguém que não ficou muito gostoso com isso, mas eu acho que foi feito certo. E ele já disse aqui que vai melhorar o difícil acesso, tem muitos que pedem, e assim que possível dar uma melhorada conforme vai andando. A gente não sabe hoje em dia, do jeito que está o nosso país, essas leis tudo, a gente não sabe como é que vai ser o futuro. Então acho que nós ficar enrolando mais uma semana, pedir visto no projeto também não podia, porque isso aí ia dar gastos para o município. Então, ficar enrolando mais uma semana também não ia adiantar. Vereador Leomoto. Presidente, só para dar uma reforçada, antes ali a gente comentou e parabenizo aí pelo recurso que conseguiu aí com o deputado Marcelo Moraes, mas também temos que falar que a emenda foi de 300 mil para ti, né? E 100 mil para a Giane, né? Então, dos 400 mil, 300 mil foi o vereador Álvaro e 100 mil ele mandou em nome da diretora Giane. Então, a gente fica muito feliz dessa parceria também e da diretora poder estar dando essa força, sabendo que é para a educação, ter esse contato também com o deputado Marcelo Moraes e aumentar essa emenda. Muito obrigado. Vereador Sérgio. Obrigado. Primeiro, eu queria parabenizar por essa emenda. Eu acho que é uma questão muito importante. É usado para eventos ali, aquele local. Nós lá atrás conseguimos fazer aquele asfalto, né? Agora com a cobertura ali vai ficar perfeito. Parabéns ao senhor e à diretora Giane também por conseguir essa emenda. Só para esclarecer aqui também, né? Que nesta reunião aqui na Câmara de Vereadores, eu não fui convidado, não teve um convite, né, para os vereadores, não foi convidado. Aquela que foi lá no gabinete, nós fomos convidados, eu estive presente. E essa daqui eu não estive presente, porque não teve um convite, uma convocação para que a gente participasse naquele momento. Obrigado.
Vereador Delcio. Também antes eu já falei que a gente levantou alguns pontos e salientei o trabalho da Câmara também nisso. E que a gente teve na reunião, inclusive nessa da Câmara aqui, eu cheguei no momento, fui convidado e participei, e apresentei algumas ideias, como foi falado aqui anteriormente. Mas a gente continua trabalhando num conjunto. Porque eu acho assim que o prefeito, quando assume lá, ele tem que ter coragem também. Que assim que o prefeito assumiu, foi uma polêmica aqui sobre os 5 milhões que a gente tinha que aprovar para o asfalto. Se um prefeito vai assumir e não ter coragem de fazer financiamento para tocar o município para frente, então não assume, não bota o nome para concorrer a prefeito. Naquela primeira pedido dos 5 milhões já foi uma polêmica. Teve gente que saiu falando mal dos asfaltos. Mas vai lá e pergunta para os moradores que estão usando hoje na frente das suas casas se não está todo mundo contente com o asfalto. Bem em breve agora o prefeito vai fazer mais asfalto. Claro, a gente quer fazer bem mais coisas, só que nós temos que atender os pedidos da população também. A população ali do loteamento. De vez em quando converso com um com o outro, quando é que vai sair o asfalto? Acredito que em breve agora vai sair os 2 asfaltos lá das 2 ruas, da Imigrante. Tá? Então é assim, vai sair mais asfalto rural, que isso aí foi uma coisa que o prefeito buscou, que eu sempre digo que se todos os prefeitos tivessem buscado, nós já deveríamos estar com os nossos interior quase tudo asfaltado. Mas os parabéns para o nosso prefeito que buscou o primeiro, e sempre tem que dar o primeiro passo para a coisa andar. Então, é isso, e todo prefeito que assumir tem que ter coragem de tocar para frente, financiamento tem que fazer, e aí se o outro quer assumir e já não quer pegar financiamento, então nem bota o nome para concorrer. Vereador Leonardo. Eu vou falar, a gente, antes todos os vereadores falaram, e o que acontece? Na nossa reunião que a gente teve lá, o que a gente cobrou, e que os professores cobravam de nós, era o efeito cascata. Ficou bem claro, né, todos os vereadores viram e concordaram lá, que não teria como manter o efeito cascata. Então, os outros pedidos, que nem difícil acesso, essas outras coisas, não era o pedido realmente do que estava a mais a ser discutido. O difícil acesso, os aumentos, eles vão ser colocados agora, porque vai ter aumento para os professores, o prefeito vai ver uma situação dos difícil acesso, dos professores que dão aula no Matutu, na Santana, mas isso são coisas que vão ser colocadas para frente. Então, por isso que eu nem me manifestei, porque desde o começo das reuniões, o efeito cascata, todos os vereadores que estavam lá no gabinete do prefeito concordaram que não teria como dar o efeito cascata, porque, no fundo, logo na frente ia estourar o fundo próprio. Então, esse é o primeiro ponto. Efeito cascata, todo mundo concordou que não teria como. Então, as outras pedidas vão ser. O prefeito já colocou aqui que vai mandar, vai ver o próprio impacto financeiro de ver como vai fazer para o difícil acesso, que acho que tem que ser mesmo, porque, na realidade, os professores que vão para o Matutu e para Santana, a gente sabe que, às vezes, tem professor aqui do centro que vai para lá, então isso eu concordo e vai vir logo na frente. Nada mais havendo tratado ou por encerrada a presente sessão, que foi de caráter ordinário. Convido a todos para a próxima, dia 22 de setembro. Boa noite.